Dando sequência aos trabalhos de seminários em vídeo da disciplina de Computação e Solução de Problemas, hoje falaremos sobre o capítulo 9 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada do André Bax, que trata sobre alocação dinâmica. Então, para começar, a gente precisa entender o que é a alocação dinâmica. Quando escrevemos um programa, precisamos reservar espaços na memória para armazenar os dados que serão utilizados. E normalmente fazemos isso através da declaração de variáveis. O problema é que nem sempre conseguimos saber antecipadamente quanto de memória o programa vai precisar. Então, o livro do André ele apresenta como exemplo uma empresa que precisa armazenar os salários de funcionários. Uma possibilidade seria criar um vetor com 1.000 posições, por exemplo. Então, float, salário de tamanho 1.000. Um vetor do tipo float, tamanho 1.000, chamado salário, né? Mas tem dois problemas principais aí. Se a empresa ela tem mais que 1.000 funcionários, o vetor não terá um tamanho suficiente. Agora, se tiver menos de 1.000 funcionários, nós teremos muita memória reservada que não será utilizada durante o programa. Então, a alocação dinâmica ela vai resolver esse problema, permitindo reservar memória durante a execução do programa de acordo com a necessidade. E para isso, nós utilizaremos principalmente os ponteiros, que a gente viu nos vídeos anteriores. Então, a linguagem C, ela disponibiliza 4 funções principais para trabalhar com a alocação dinâmica. E elas estão presentes na biblioteca stdlib.h, que é a biblioteca que geralmente aparece padrão lá quando a gente está programando no CodeBlocks. Então, a primeira é a malloc, que é utilizada para alocar a memória. A segunda é a calloc, que também realiza alocação, mas tem uma leve diferença em relação à malloc, que nós veremos mais adiante. A terceira é a realloc, utilizada para alterar o tamanho de uma área de memória que já foi alocada. E, por fim, temos a solução free, que é utilizada para liberar a memória que não será mais utilizada. E além dessas 4 funções que eu falei, temos também a sizeof, que ela vai auxiliar no processo porque permite descobrir quantos bytes são necessários para armazenar determinado tipo de dado. Então vamos começar pela função sizeof. Quando fazemos uma alocação de memória, precisamos saber quanto espaço será necessário. Então, isso é importante porque diferentes tipos de dados podem ocupar diferentes quantidades de bytes na memória. Então, a função sizeof ela vai permitir descobrir o tamanho de um tipo de dado ou de uma variável. E ela pode ser utilizada, por exemplo, como sizeof int, para descobrir o tamanho de um inteiro, ou sizeof x, para descobrir o tamanho da variável x. E agora falando sobre a função malloc, ela é utilizada para solicitar ao computador uma determinada quantidade de memória durante a execução do programa. E ela vai receber como parâmetro o tamanho do espaço que queremos alocar e vai retornar um ponteiro para o início dessa área de memória. Então, por exemplo, a gente pode escrever int asterisco p, que é para informar que é um ponteiro, e depois p recebe int asterisco malloc 5 asterisco sizeof int. Então, nesse exemplo que eu falei, a gente estaria solicitando uma memória suficiente para armazenar 5 valores do tipo inteiro. Então, o ponteiro p ele vai passar então a apontar para o espaço de memória que foi reservado isso. E existe um detalhe muito importante quando a gente utiliza a função malloc. A alocação de memória ela pode falhar. Então, por isso, depois de solicitar a memória, precisamos verificar se a função retornou o null. E vamos supor, if p igual null. Se for verdadeira, significa que a memória não pode ser alocada. Então, por isso, é uma boa prática sempre verificar o resultado da alocação antes de utilizar o espaço reservado. Outro ponto importante é o uso do sizeof. Por exemplo, no que eu falei anteriormente, não estamos simplesmente pedindo 5 bytes. Estamos pedindo espaço para 5 elementos do tipo int. Então, por isso que nós utilizamos ele. Agora sobre a função calloc. Assim como a malloc, ela é utilizada para alocar memória durante a execução do programa. A principal diferença está na forma como os parâmetros são informados. Na malloc, normalmente é calculado o tamanho total. Por exemplo, malloc 50 sizeof int.
Já na calloc, informamos separadamente a quantidade de elementos e o tamanho de cada elemento. Então, calloc, 50, sizeof, int. Existe também outra diferença importante, e de acordo com o livro do André, a calloc inicializa os bits do espaço alocado com zero. Então, de maneira geral, assim, bem resumida, a gente pode pensar na malloc como uma função que simplesmente reserva um espaço, enquanto a calloc também realiza essa inicialização. Então, a função que nós veremos agora é a realloc, e, como o próprio nome indica, ela é utilizada para realocar, ou seja, modificar o tamanho de uma área de memória que já foi alocada. Podemos utilizar a função realloc tanto para aumentar quanto para diminuir o espaço reservado. Por exemplo, vamos imaginar que inicialmente temos um vetor com 5 posições, como a gente está usando nos últimos exemplos, né? E durante a execução, nós podemos perceber que precisamos de mais espaço. Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e utilizar a função realloc para aumentar o tamanho do vetor. E também podemos diminuir o tamanho, caso o espaço reservado seja maior do que o necessário, como foi o exemplo do caso hipotético do salário da empresa. Caso seja muito grande, a gente pode pegar e diminuir aqueles 1.000. Então, um detalhe importante é que a realloc, ela pode precisar mover o bloco de memória para outro local. E quando isso acontece, o conteúdo anterior é preservado e transferido para um novo bloco. Então, depois de aprender a reservar a memória, a gente precisa também aprender a como liberar ela. E para isso, utilizamos a função free. Diferentemente das variáveis que nós declaramos normalmente, a memória que foi alocada dinamicamente não é liberada automaticamente pelo programa. Então, quando a gente não precisar mais daquele espaço, nós devemos utilizar a função free. Por exemplo, free p. Depois disso, uma prática recomendada é atribuir null ao ponteiro. Então, p recebe null. E isso vai evitar que o ponteiro continue sendo utilizado como se ainda pontasse para uma área válida. Então, a gente pode pensar no processo como alocar, utilizar e depois liberar a memória. E nunca devemos continuar acessando uma área depois que ela foi liberada. Bom, até agora a gente falou principalmente sobre a alocação de vetores, mas também podemos utilizar a alocação dinâmica para criar matrizes. E o capítulo do livro, ele apresenta 3 possibilidades. A primeira é utilizar um único array unidimensional e simular uma matriz. Então, nesse caso, a gente precisa calcular a posição utilizando a expressão i asterisco n colunas, vamos supor, mais j. E a segunda solução utiliza o conceito de ponteiro para ponteiro, que é, por exemplo, int asterisco asterisco p. Essa abordagem ela permite utilizar novamente a notação de colchetes, como p, abre colchetes i, fecha colchetes, abre colchetes j, fecha colchetes. E a terceira solução ela vai combinar um array unidimensional contendo os dados com um array de ponteiros que representa as linhas. Então, existem diferentes formas de representar uma matriz dinamicamente, e cada uma delas possui suas próprias características. E, para finalizar, a gente pode resumir os principais conceitos estudados nesse capítulo 11. A alocação dinâmica ela permite reservar a memória durante a execução do programa, evitando a necessidade de definir antecipadamente um tamanho fixo. Utilizamos o sizeof para descobrir o tamanho necessário dos dados, utilizamos o malloc e o calloc para realizar a alocação e quando precisamos modificar o tamanho de uma área já alocada, podemos utilizar o realloc. E quando a memória não for mais necessária, devemos utilizar o free para liberá-la. Também vimos que a alocação dinâmica ela pode ser utilizada para criar vetores e diferentes tipos de matrizes, como o ponteiros para inteiros, ponteiro para ponteiro, que é utilizado na alocação de matrizes. Então, com isso, finaliza essa parte teórica do capítulo 11 e agora vamos para a parte das questões. Agora, indo para a parte das questões do capítulo 11, a primeira questão pede o seguinte: escreva um programa que mostre o tamanho em byte que cada tipo de dados ocupa na memória, char, int, float e double. Então, basicamente, é para pegar e utilizar o uso do sizeof. Então, aqui nós temos as bibliotecas principais, a função intMain, que é a função principal,
e vamos apenas printar. Então, e a cada um vai informar o tipo. Então, size of char vai mostrar o tamanho que tem de bytes no tipo char. Int, double, float, double, a mesma coisa. Então, é importante lembrar que o sizeof ele não vai armazenar nenhum valor e também não vai reservar espaço na memória. Ele apenas vai informar o tamanho que determinado tipo ocupa na memória. E isso é importante para o restante do capítulo e para as próximas questões quando formos utilizar a alocação dinâmica em si, porque a gente precisa saber quanto espaço deve ser reservado para cada momento. Vamos supor, se quiser alocar espaço para 10 inteiros, então a gente não deve simplesmente pensar em 10 bytes. A gente precisa saber quantos bytes cada int ocupa. E é justamente isso que a gente utiliza o sizeof. Então aqui o char ocupa 1 byte, o int ocupa 4, float 4 e double 8 bytes. Segunda questão. Crie uma estrutura representando um aluno de uma disciplina. Essa estrutura deve conter o número da matrícula do aluno, seu nome e as notas de 3 provas. Escreva um programa que mostre o tamanho em byte dessa estrutura. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Aí aqui é a estrutura aluno, que vai ter a matrícula, o nome e as notas. E a questão ela vai pedir o que seja criada essa estrutura e depois vai pegar e vai pedir o tamanho, né? Tamanho da estrutura, quantos bytes tem. Então, dentro dessa estrutura, a gente tem diferentes tipos de dados. A matrícula é do tipo inteiro, o nome é representado por um vetor de caracteres, e as notas são armazenadas por um vetor de valores, do tipo float. Então, depois que a gente define a estrutura, a gente vai criar uma variável desse tipo, que é struct aluno, e saber o quanto de espaço que essa estrutura vai ocupar na memória. Então, por isso que a gente vai utilizar aqui sizeof aluno, que é representando essa variável aqui. Então, uma coisa importante é que assim a gente não precisa calcular manualmente o tamanho de cada espaço. O próprio sizeof ele faz esse cálculo para nós, utilizando a, essa variável aqui que está dentro da estrutura. Então, ele vai calcular sozinho. Então, vamos testar aqui. Então, o tamanho da estrutura, 68 bytes. Terceira questão. Crie uma estrutura chamada cadastro. Essa estrutura deve conter o nome, a idade e o endereço de uma pessoa. Agora, escreva uma função que receba um inteiro positivo n e retorne o ponteiro para um vetor de tamanho n, alocado dinamicamente dessa estrutura. Solicite também que o usuário digite os dados desse vetor dentro da função. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. Então primeiro a gente precisa criar uma estrutura chamada cadastro, que é o que a gente criou aqui. Ela possui 3 informações: o nome, a idade e o endereço da pessoa. A questão também pede que uma função que receba o inteiro positivo n e retorne um ponteiro para o vetor de tamanho n dessa estrutura. Então, aqui, ó. Então a gente precisa pensar no que a função precisa fazer. Primeiro, ela vai receber a quantidade de cadastro que queremos armazenar. Depois, a gente precisa reservar a memória suficiente para armazenar exatamente essa quantidade de estruturas. Então, por isso que a gente vai utilizar o malloc. Então, aqui nós temos duas partes importantes. Primeiro, o sizeof struct cadastro, que vai informar o tamanho do... Vai informar o tamanho, quanto espaço a estrutura cadastro ocupa e vai multiplicar esse valor por n. Então, porque a gente quer saber os espaços para n estruturas que o usuário digitou. Aí esse resultado é passado para o malloc, que vai tentar reservar essa quantidade na memória. E o endereço inicial dessa área é armazenado um ponteiro p, que a gente definiu aqui também. Então, depois dessa alocação, a gente precisa verificar se p é null. Se ele for null, significa que a memória não pode ser alocada. Se a alocação funcionar, ou seja, se ele não for null, vamos utilizar um for para percorrer as n posições do vetor. Então, por isso, ó, se for null, vai encerrar o programa. Se não for, vai continuar normal. Aí, em cada posição, a gente vai solicitar o nome, a idade e o endereço da pessoa. Um detalhe importante é que estamos acessando cada estrutura utilizando PI. P
colchetes i. Por exemplo, para P na posição 0 vai representar o primeiro cadastro. P na posição 1 representa o segundo e assim por diante. E como estamos trabalhando com uma estrutura, a gente pode pegar e acessar seus campos usando o ponto. Então, P, abre colchetes e fecha colchetes, ponto idade, vai representar a idade do cadastro que está naquela posição. E depois de preencher todo o vetor, a função vai retornar o valor P. Dessa forma, o main, que é a função principal, ele vai receber o endereço da área da memória que foi criada pela função. E quando o vetor não for mais necessário, a gente vai precisar liberar essa memória utilizando o free p. Então, o fluxo seguido nessa questão é primeiro receber o tamanho, depois alocar o vetor, depois verificar a alocação, preencher os cadastros, retornar o ponteiro e, finalmente, depois, com o free, liberar a memória. Digite o tamanho do vetor, 3, nome, Lázaro, idade 24, endereço, casa, a nome, Gabriel, idade 21, endereço, casa 2, nome, Daniel, idade 20, endereço, casa 3. Então, é isso. Quarta questão. Elabore um programa que leia do usuário o tamanho de um vetor a ser lido. Em seguida, faça a alocação dinâmica desse vetor. Por fim, leia o vetor do usuário e o imprima. Então, nós temos as bibliotecas principais e essa questão tem uma situação mais simples de alocação dinâmica do que a anterior. O programa primeiro ele pergunta ao usuário quantos elementos o vetor terá. Então aqui está perguntando. Esse valor é armazenado em n e depois a gente declara um ponteiro para inteiro, porque esse ponteiro vai ser utilizado para armazenar o endereço do espaço que a gente vai reservar aqui. Aí a alocação novamente é feita pelo malloc, da mesma forma, aí tem o sizeof, a mesma lógica. N vai representar a quantidade de elementos, sizeof_int representa o tamanho de cada elemento, então n vezes sizeof_int vai representar a quantidade total da memória que será necessária para o vetor. Aí depois disso, a gente vai verificar novamente se o malloc é null. Se não for, significa que temos uma área de memória disponível e podemos começar a utilizá-la. E se for, vai pegar e vai encerrar o programa aqui mesmo. Aí a gente vai usar então um for para recorrer às posições do vetor, bem semelhante na outra questão. E depois vai utilizar o scanf para ler os elementos que foram armazenados. E por fim, temos... Por fim não, né? Antes temos outro for para mostrar os elementos que foram armazenados. E por fim, temos uma etapa importante que é a liberação da memória, que é no free p. Aí, como o vetor foi criado dinamicamente com o malloc, a gente precisa utilizar esse free p quando terminar de utilizar. Certo? Então, vamos testar aqui. Tamanho do vetor, 3 novamente. Digite o valor da posição 0, 1, posição 1, 5, posição 2, 8. Então, o vetor é 1, 5, 8. Quinta questão. Faça um programa que leia um valor inteiro n não negativo. Se o valor de n for inválido, o usuário deve digitar outro até que ele seja válido, ou seja, positivo. Em seguida, leia um vetor v contendo n posições de inteiros em que cada valor deverá ser maior ou igual a 2. Esse vetor deverá ser alocado dinamicamente. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, a função int_main que é a função principal. Aí, dessa questão, a gente tem duas validações diferentes. Primeiro, a gente precisa validar o tamanho do vetor, que o enunciado diz que n deve ser positivo. Então, por isso que a gente vai utilizar o do while. Então, o do while é interessante aqui porque a gente quer que o usuário digite pelo menos uma vez. E depois que o usuário digita um valor, a gente verifica se a condição é válida, se o n é menor ou igual a zero. Se ele for, vai dar erro. Então, porque vai significar que o valor não é válido e o programa vai voltar para o início, né? Aí, quando o n for positivo, a gente vai sair do laço de repetição e vai poder realizar a alocação. Então, a partir daí, a gente tem um segundo problema. Cada elemento do vetor ele precisa ser maior ou igual a 2. Então, para cada posição do vetor, a gente faz uma nova validação. Aí utilizamos novamente o do while.
Aí o usuário digita o valor da posição e verifica se ele é menor que 2. Se for, a gente pede novamente. Então, dessa maneira, o programa ele não aceita os valores inválidos. Só quando o valor for maior que 2 é que a gente sai do while e passa para a próxima posição. Que aí, depois de preencher todo o vetor, a gente vai poder imprimir. Aí, lembrando, como sempre, a gente tem que terminar liberando a memória com o free v, que no caso foi o v que a gente definiu aqui em cima, né? Que é um ponteiro. Então, digite um valor positivo para n, aí eu vou digitar um valor negativo só para, ó, aí de novo pede, então 3, digite o valor da posição, maior ou igual a 2, se eu digitar 1, pede de novo, então 5, digite o valor da posição 1, 6 e... Então o vetor é 5, 6, 3. Sexta questão. Escreva um programa que aloque dinamicamente uma matriz de inteiros. As dimensões da matriz deverão ser lidas do usuário. Em seguida, escreva uma função que receba um valor e retorne 1. Caso o valor esteja na matriz, ou retorne 0, no caso contrário. Então aqui nós temos as bibliotecas principais. E a questão 6, ela introduz a alocação dinâmica de matrizes. Então o usuário vai informar a quantidade de linhas e colunas, aqui, da matriz, né? E como a matriz ela precisa ser alocada dinamicamente, a gente vai utilizar também um ponteiro para ponteiro. Então a ideia é que P represente a matriz e cada P I represente uma linha. Então primeiro a gente vai alocar os espaços para ponteiros das linhas. Então aqui, ó, a gente está pegando e está reservando espaço da memória para M ponteiros, um para cada linha. Aí depois a gente precisa reservar o espaço para elementos de cada linha. Então primeiro é para a memória e depois para os elementos. Então, o primeiro for que temos aqui, ele vai percorrer as linhas e para cada linha vai fazer uma nova chamada para o malloc. Dessa vez reservando espaço para n inteiros. Aí depois disso a gente pode acessar a matriz normalmente através de P e J. A questão também pede que uma função que receba o valor e diga se ela está presente na matriz ou não. Aí para isso precisamos verificar todos os elementos e como temos duas dimensões, utilizamos dois fors. São aqui. O primeiro vai correr as linhas e o segundo vai percorrer as colunas. Aí a cada posição verificamos se P e J é igual ao valor procurado. Se encontrarmos, a gente pode pegar e imediatamente retornar o 1. Se os dois laços terminarem sem encontrar o valor, vai retornar o valor 0. Então, o retorno funciona como uma resposta de verdadeiro ou falso, basicamente. 1 significa que encontrou e 0 significa que não encontrou, que é o que acontece aqui. Aí, novamente, tem o free para liberar a alocação, né? Digite o número de linhas, 2, número de colunas, 1, digite o valor, digite o valor que você deseja procurar e finalizou porque encontrou. Como tem 1, significa que encontrou. Se fosse 0, não teria encontrado. Sétima questão. Faça uma função que retorne o ponteiro para um vetor de n elementos inteiros alocados dinamicamente. O array deve ser preenchido com valores de 0 a n-1. Então aqui nós temos as bibliotecas principais, função main, que é a função principal. Então a gente tem uma função que precisa criar e retornar um vetor dinamicamente alocado. Então o tamanho desse vetor vai ser definido por n. E primeiro a gente precisa fazer a alocação de n inteiros. Então depois a gente vai precisar preencher o vetor com os valores de 0 até n-1. Aí essa parte aqui é interessante porque podemos utilizar o próprio índice como valor. Então quando i vale 0, p de 0 recebe 0. Quando i vale 1, p de 1 recebe 1. Aí isso vai continuar até chegar a n-1. Então, portanto, a gente não precisa criar uma outra variável para controlar os valores. E o índice do vetor, ele já fornece exatamente os valores que o enunciado deseja, que é de acordo com aqui. Então, depois que o vetor for todo preenchido, a função vai retornar o ponteiro p, e na função principal aqui, que é o int main, a gente pode percorrer esse vetor para mostrar os valores depois que liberar
e depois liberar a memória, né? Que é o FreeP. Então, o tamanho do vetor, 3, 0, 1, 2. Oitava questão. Escreva uma função que receba um valor inteiro positivo n por parâmetro e retorne o ponteiro para um vetor de tamanho n alocado dinamicamente. Se n for negativo ou igual a zero, um ponteiro nulo deverá ser retornado. Então, a questão 8 ela é bem parecida com a questão anterior, a questão 7, mas tem uma diferença bem importante. O enunciado ele diz que se n for negativo ou igual a zero, vai ter que retornar um ponteiro nulo. Então, a primeira coisa que a função precisa fazer é verificar o n. Se for nulo, vai retornar que é nulo, né? Então vai retornar p. Se n for zero ou negativo, a função termina imediatamente retornando com um nulo aqui. Então isso significa que a gente não vai fazer nenhuma tentativa de alocar a memória nesse caso. Só que se o n for positivo, aí sim a gente vai fazer a alocação dinâmica. Aí depois que a gente verifica se a alocação foi bem sucedida, a gente vem para o main e precisa verificar o resultado da função em si. Se o ponteiro for null, a gente vai mostrar que não foi possível criar o vetor. Aí, caso contrário, a gente sabe que existe uma área da memória válida e vai poder utilizar. Então vamos testar aqui. Vou primeiro digitar o zero, ó, ponteiro nulo. Agora, se for 2, vetor alocado com sucesso. Nona questão. Crie uma função que receba uma string e retorne o ponteiro para essa string invertida. Então, a gente tem uma situação diferente, que agora a gente vai começar a trabalhar com os strings. Então, a ideia é receber uma string e retornar um ponteiro para uma nova string contendo os caracteres dela na ordem inversa. Então, é basicamente inverter a string. Então, primeiro a gente precisa descobrir o tamanho da string. Então, vai contar o tamanho aqui, a partir dessa função y, o str, tam de tamanho, for diferente de... Podia utilizar o strlen? Podia, mas aí teria que incluir a biblioteca das strings aqui e eu não quis. Então, a string no C, ela termina com esse caractere especial aqui, contra barra zero. Então, a gente começa com o tamanho tam igual a zero e vai avançar enquanto o caractere naquela posição for diferente de contra barra zero. Aí, quando encontrar o contra barra zero, a gente sabe que chegou ao final da string e vai ter o tamanho dela. Aí, nisso, a gente precisa criar o espaço para a nova string. Então, como a gente precisa armazenar os caracteres e também o contra barra zero no original, a gente vai alocar tamanho, ou tam, mais um, né? Caracteres. Aí aqui vem a parte da inversão. Na string original, o último caractere deve se tornar o primeiro da nova string, que a gente vai pegar e inverter. Então, por isso que a gente vai utilizar o tam, menos 1, menos i. Aí, quando o i valer 0, a gente vai pegar o último caractere da string original. Quando o i valer 1, vai pegar o penúltimo. E vai continuar dessa maneira até chegar ao primeiro caractere. Aí depois colocamos contra barra zero no final da nova string. Aí nisso a função ela vai retornar o ponteiro para essa nova área de memória. Aí com essa nova string foi criada, como essa nova string foi criada com malloc, a gente precisa novamente, como a gente vem fazendo nas outras questões, liberar a memória depois com o free. Então é basicamente isso. Digite uma string, string invertida, gnirts. 10ª questão. Escreva uma função que receba um valor inteiro positivo n por parâmetro e retorne o ponteiro para um vetor de tamanho n alocado dinamicamente. Esse vetor deverá ter os seus elementos preenchidos com um certo valor, também passado por parâmetro. Se n for negativo ou igual a zero, um ponteiro nulo deverá ser retornado. Então, nessa questão aqui, a questão 10, a gente tem novamente uma função de criação dinâmica de vetor. Só que agora a gente tem dois parâmetros, o n, que indica o tamanho do vetor, e o valor, que vai indicar o conteúdo que deve ser alocado em todas as posições do vetor. Então, primeiro, novamente, a gente verifica se o n é válido,
Se for menor ou igual a zero, a gente vai retornar como null. E, caso contrário, a gente vai fazer a alocação, que aí é aqui, utilizando o malloc. Aí depois a gente utiliza um for para percorrer todas as posições. E a diferença dessa questão para a questão 7, eu acho, é que a gente não precisa colocar o índice dentro do vetor. A gente quer colocar o mesmo valor recebido como parâmetro. Então, vamos supor, se o n for igual a 5 e o valor for 7, a gente vai ter 5 vezes o número 7. Então, vai ficar 7, 7, 7, 7, 7. Aí depois a gente retorna o ponteiro para o vetor, né? Aí no main aqui, a gente verifica se o ponteiro é null. Se não for, a gente pode mostrar os elementos e liberar a memória depois com o freep. Então, digite o tamanho do vetor, 10. Digite o valor para preencher o vetor, 2. Então, 2, ele preenche cada uma das 10 posições do vetor. 11ª questão. Escreva uma função que receba como parâmetro um valor n e retorne um ponteiro para uma matriz alocada dinamicamente contendo n linhas e n colunas. Essa matriz deve conter o valor 1 na diagonal principal e 0 nas demais posições. Então, basicamente, aqui é para criar uma matriz de identidade, né? É essa a ideia. Então, primeiro a gente precisa colocar 1 na diagonal principal e 0 em outras posições. Então, a gente faz a alocação dinâmica da matriz usando o int asterisco asterisco, que é para seguir a ideia de ponteiro para ponteiro. E depois a gente vai percorrer todos os elementos da matriz usando os índices i para a linha e j para a coluna. Aí nisso a gente precisa descobrir quando estamos na diagonal principal. Na matriz, no caso aqui da linguagem C, a diagonal principal é formada pelos elementos em que o índice da linha é igual ao índice da coluna, assim como na álgebra normal, né? Então, se o i e j forem iguais, a gente vai pegar e alocar 1, que é esse caso aqui, ó. Aí, caso contrário, a gente coloca que é 0. Então, vamos supor, numa matriz 3x3, a gente vai ter na posição, vai ter 1 na posição 0, 0, 1, 1 e 2, 2, no caso da linguagem C. Aí o resultado seria uma matriz de identidade, como eu havia falado. Aí depois disso, a gente vem para a função main, né? E vai liberar cada uma das linhas e colunas com o free aqui. Então, digite o tamanho da matriz, 5. Então, fez uma matriz de identidade, 5 por 5. 12ª questão. Escreva uma função que receba como parâmetro um valor n e retorne o ponteiro para uma matriz alocada dinamicamente, contendo n linhas e n colunas. Essa matriz deve conter o valor 1 na diagonal secundária e 0 nas demais posições. Então, ela é o inverso da questão anterior. Aí a diagonal secundária ela começa no canto superior direito e termina no canto inferior esquerdo. Aí para identificar seus elementos, a gente utiliza a condição i mais j igual a n menos 1. Então vamos pensar aqui uma matriz 3x3. Na posição 0, 2, temos 0 mais 2, que é 2. Como n menos 1 também é 2, essa posição vai receber 1. E assim sucessivamente. Aí todas as outras posições ela vai receber 0. Então, no final, depois que a gente utilizar, a gente vai liberar a memória da mesma forma que fez na questão anterior com o free. Tamanho da matriz, 5. Aí é a mesma coisa da outra, só que invertida, digamos assim, né? 13ª questão. Escreva um programa que leia um inteiro n e crie uma matriz alocada dinamicamente contendo n linhas e n colunas. Essa matriz deve conter o valor 0 na diagonal principal, o valor 1 nos elementos acima da diagonal principal e o valor menos 1 nos elementos abaixo da diagonal principal. Então, nessa questão aqui, a gente tem que dividir a matriz em 3 regiões distintas, digamos assim. A primeira é a diagonal principal, que vai receber 0. A segunda é a região acima da diagonal principal, que vai receber 1.
E a terceira é a região abaixo da diagonal principal, que vai receber menos 1. Então a gente vai ter que fazer 3 verificações. Primeiro a gente vai verificar se o i vai ser igual a j. Se for verdadeiro, isso significa que estamos na diagonal principal. Então a gente coloca 0. Se não estamos na diagonal principal, verificamos se i é menor que j. Quando a linha ela for menor que a coluna, a gente vai estar acima da diagonal principal. Então, nesse caso, a gente coloca 1. Aí, se nenhuma dessas condições for verdadeira, significa que i é maior que j. Então, a gente vai estar debaixo da diagonal principal e vai colocar menos 1. Então, a lógica é essa aqui. Foi o que eu falei. Então, basicamente, a lógica da questão está nessas 3 condições. Digite o tamanho da matriz, 5. Então, a diagonal principal, 0. Abaixo dela, menos 1. E acima dela, 1. 14ª questão. Escreva uma função que receba como parâmetro dois vetores a e b de tamanho n cada um. A função deve retornar o ponteiro para um vetor c de tamanho n, alocado dinamicamente, em que c, i, é igual a i mais bi. Então, nessa questão aqui, a gente tem dois vetores a e b e precisa criar o terceiro vetor c. Então, os três possuem o mesmo tamanho n. A função vai receber os dois vetores e o tamanho de n. Então, primeiro a gente precisa alocar dinamicamente o vetor c. Aí depois a gente verifica se a alocação funcionou ou não, se não dá nenhum erro, o null, né? A gente vê e a gente percorre as posições de A e B simultaneamente, é esse caso aqui. Aí, a operação, ela é aí, nesse caso, é a operação solicitada pelo enunciado, que é A mais B. Então, a posição 0 de C vai receber o A0 mais o B0. A posição 1 recebe A1 mais B1, e assim sucessivamente. Aí é importante lembrar que a gente não está fazendo aqui a soma de todos os elementos de A com todos os elementos de B. A gente está fazendo uma soma posição por posição. Então vamos supor, se A for 1, 2, 3 e B for 4, 5, 6, a gente vai ter o C igual a 5, 7 e 9. Aí depois que todas essas posições forem calculadas, a função vai retornar o valor do ponteiro C. E como C foi alocado dinamicamente, ele deve ser liberado depois, que é no caso aqui, ó. Free A, Free B e Free C. Então, digite o tamanho dos vetores. 3. Elementos do vetor A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 7, 9. 15ª questão. Escreva uma função que receba como parâmetro dois vetores A e B de tamanho n cada. A função deve retornar o ponteiro para um vetor C de tamanho n alocado dinamicamente, em que CI é igual a AI vezes BI. Então, a questão 15 é praticamente a mesma estrutura da questão anterior. A gente tem dois vetores de tamanho n, criamos dinamicamente o terceiro vetor. A diferença está na operação realizada. Na questão anterior era soma, aqui é modificação. Então, é a mesma coisa, a mesma lógica. E a parte da alocação dinâmica continua exatamente com a mesma ideia. O que muda somente é a operação que é realizada dentro do for aqui, que vai ser de multiplicação. Então, é isso. Digite o tamanho dos vetores, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 10 e 18. 16ª questão. Escreva uma função que receba como parâmetro uma matriz A contendo n linhas e n colunas e um vetor B de tamanho n. A função deve retornar o ponteiro para um vetor C de tamanho n, alocado dinamicamente, em que C é o produto da matriz A pelo vetor B. Então, a questão 16, ela começa a combinar elementos de alocação dinâmica com uma operação matemática envolvendo uma matriz e um vetor. Então, a gente precisa criar dinamicamente um vetor C de tamanho n, que seja o produto da matriz A pelo vetor B. Então, primeiro a gente tem que criar o espaço para C, que aí é utilizando o malloc e o sizeof. Aí depois disso, a gente precisa calcular cada posição
de C. Aí, para isso, vamos utilizar dois fors. Então, o primeiro vai percorrer as linhas e o segundo as colunas. Aí isso significa que cada repetição desse laço vai calcular uma posição diferente do vetor C. Aí, antes de começar a soma, a gente coloca C i igual a zero. Então, isso é importante porque a gente vai acumular vários produtos dentro dessa posição. Aí depois entra o segundo for, que vai percorrer os elementos daquela linha. E aqui que vai acontecer a multiplicação da matriz pelo vetor. Então a gente pega um elemento da linha da matriz primeiro, né? E multiplica pelo elemento correspondente do vetor. E vai adicionar o resultado do vetor C. Então, para uma determinada linha, a gente faz vários produtos e soma todos eles. Então, quando o segundo for termina, CI contém o resultado daquela linha da matriz multiplicado pelo vetor. Então, o primeiro for ele vai passar para a próxima linha e o processo todo se repete. Então, é basicamente isso que acontece aqui. E essa lógica vai repetindo até percorrer a matriz toda e gerar a posição do vetor C, né? Então, digite o tamanho da matriz, 2, 3, 2, 1, 6. Digite os elementos do vetor B, 4, 5. O vetor C, 22, 34. 17ª questão. Escreva uma função que receba como parâmetro uma matriz A contendo n linhas e n colunas. A função deve retornar o ponteiro para um vetor B de tamanho n alocado dinamicamente, em que cada posição de B é a soma dos números daquela coluna da matriz. Então, nessa questão aqui, a gente novamente tem uma matriz quadrada e precisamos criar um vetor B. A diferença é que cada posição de B ela deve conter a soma dos elementos de uma coluna da matriz. Então, vamos supor, se a matriz possui n colunas, o vetor B também terá n posições. Então, primeiro a gente tem que fazer a alocação dinâmica do vetor B, que é aqui, o malloc, e depois a gente precisa percorrer cada coluna. Por isso, primeiro o for utiliza o j. Então, cada valor de j ele vai representar uma coluna diferente. Aí, antes de começar a somar os elementos daquela coluna, colocamos bj igual a zero, que acontece aqui. Então, depois disso, a gente utiliza o segundo for para percorrer as linhas daquela coluna. Aí é importante perceber que agora temos o A e J. Então, o J ele vai permanecer fixo enquanto percorremos a linha através do I. Então, dessa forma, a gente consegue pegar todos os elementos de uma mesma coluna. Então, a principal diferença entre essa questão e a questão anterior é justamente o que a gente está percorrendo. Na questão anterior, cada linha da matriz gerava uma posição no vetor. Aí nessa questão aqui, cada coluna da matriz gera uma posição do vetor. Então essa aqui é a ideia principal. Um trabalha com as linhas e esse aqui com as colunas. Digite o tamanho da matriz, 2. Digite os elementos, 1, 5, 6, 8. E o vetor B, 7, 13. Então, 18ª questão, que é a última questão. Escreva uma função que receba como parâmetro duas matrizes A e B e seus tamanhos. A função deve retornar o ponteiro para uma matriz C, em que C é o produto da multiplicação da matriz A pela matriz B. Se a multiplicação das matrizes não for possível, retorne um ponteiro nulo. Então a questão 18 era um pouquinho mais complexa dessa parte de matriz, porque envolve a multiplicação de duas matrizes, que aí tem umas regrinhas principais, né? Então, primeiro a gente vai verificar se a matriz tem multiplicação possível. Então, para multiplicar uma matriz A por uma matriz B, o número de colunas de A ela precisa ser igual ao número de linhas de B. Então, se for diferente, a gente não pode realizar a multiplicação e a função vai retornar o nulo, que é esse caso aqui. Exatamente como a questão pede. Agora, se a multiplicação for possível, a gente precisa criar uma matriz C. Aí o resultado terá o número de linhas da primeira matriz
e o número de colunas da segunda matriz. Aí depois disso, a gente precisa reservar os espaços para cada uma das colunas e cada linha da matriz C. Aí aqui vem a parte mais importante. Para calcular todos os elementos de C, a gente precisa de 3 índices: o I, J e o K. Aí o primeiro for, usando o I, ele escolhe a linha de C que estamos calculando. O segundo vai escolher, usando o J, ele escolhe a coluna de C. E juntos, I e J, eles identificam exatamente uma posição na matriz C. Por exemplo, quando o I vale 0 e J vale 0, estamos calculando C 0, 0. Aí depois a gente precisa descobrir qual é o valor dessa posição. E é aí que vai entrar o terceiro for, que usa o K. O K ele vai percorrer todos os elementos necessários para multiplicar uma linha de A por uma coluna de B. Aí em cada repetição a gente faz A e K vezes B, KJ. E vai adicionando o resultado ao valor que está em CIJ. Aí por isso que a gente começa com CIJ como 0. Agora vamos pensar que A seja uma matriz 2 por 2 e B também seja 2 por 2. Para calcular o C00, a gente pega primeiro o elemento da primeira linha de A e multiplicamos pelo primeiro elemento da primeira coluna de B. Aí depois a gente pega o segundo elemento da primeira linha de A e multiplicamos pelo segundo elemento da primeira coluna de B e vai fazendo essa soma dos dois resultados. Então, depois a gente faz o mesmo processo para C01, C10 e finalmente para C11. Aí é por isso que a gente precisa de 3 estruturas de repetição, ou seja, 3 for. Um para controlar as linhas do resultado, um para as colunas e outro para realizar a soma desses produtos. Aí depois de calcular toda a matriz, a função retorna o ponteiro para ela, né? Então aqui o usuário vai digitando. Então aqui no main que a gente mostra o resultado. E como a matriz ela foi alocada dinamicamente, a gente precisa liberar a memória. Então primeiro liberamos a memória das linhas de C e depois liberamos para C. Aí também precisamos liberar das matrizes A e B que foram alocadas na função main. Aí dessa maneira a gente consegue evitar que a memória seja alocada sem necessidade. Digite o número de linhas da matriz, 2. Colunas da matriz A, 2. Número de linhas da matriz B, 1. Número de colunas da matriz B. Aí os elementos, 3, 2, 5, 6. Matriz C, que é a multiplicação. Agora eu vou fazer de uma forma que não tenha como. Então, 1, 2, 3, 5. Esse vai aqui. A multiplicação das matrizes não é possível, porque as colunas na matriz A são diferentes da quantidade de linhas da matriz B. E com isso eu finalizo a resolução das questões do capítulo 11 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada do André Bax.